Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Digitalize, esse canal de acesso a muito conhecimento e informação sobre novos modelos de negócio, novos hábitos de consumo, processos, gestão, muita coisa está mudando e você sabe disso e você precisa acompanhar também todo esse processo, porque senão você vai ficar de fora dessa nova dinâmica que a gente vem construindo e vendo não só no Brasil, mas no mundo todo. E o nosso propósito aqui é trazer as principais lideranças de inovação e tecnologia para passar um conteúdo com credibilidade e autoridade, porque quem está fazendo ali na ponta é realmente quem está entendendo essa nova dinâmica, né? Infelizmente, a universidade, a academia, ela trabalha com uma outra velocidade, tem que ser assim mesmo, porque a ciência tem outro ritmo de produção e realmente grandes empresas tradicionais, médias, pequenas, estão tentando ainda tatear para tentar entender como faz esse processo de transformação digital. Então, por isso que a gente traz essas lideranças, esses executivos aqui, para informar, para falar o que deu certo, o que não deu certo e o que está mudando aí dentro desse cenário. E hoje é um episódio especial, porque a gente vai falar de educação e tecnologia, muito voltado para o motorista, para o entregador, para o condutor, que é um gênero grande o suficiente, que inclui várias espécies e os mais diversos modais de veículos, e a gente sabe que isso é uma demanda no Brasil. O país ele é continental, tem muitas rodovias, a gente se locomove bastante por esses veículos e a gente tem a preocupação real aí com a segurança de todo esse processo. E aí que entra a EdTech que a gente vai conversar hoje, prestando serviço de maneira muito mais simples, a partir da tecnologia para facilitar a vida de você que está nos assistindo e nos ouvindo também nos principais canais ali de podcast. E eu quero apresentar a Cláudia, que é a CEO da Yunder. Se você não conhece a Yunder, acompanha até o final aqui. Também acesse o site da Yunder, que eu super indico. Eu mesmo não conheço, Cláudia, uma edtech voltada para essa educação no trânsito, com tantos cases de sucesso e usando de maneira muito eficiente a tecnologia. Mas eu não quero queimar a largada, porque você vai contar tudo isso para a gente. Mas, por favor, conte quem é você, o que que você fez até chegar no cargo de CEO aí dessa grande edtech aqui no Brasil. Bom, Vitor, obrigada aí pelo convite, por estar aqui para dividir um pouquinho das nossas experiências lá na empresa. Bom, eu comecei a trabalhar bem cedo, né? Sempre nas áreas de negócio. Então, enfim, vim desenvolver minha carreira profissional. Trabalhei com telecom, antes trabalhei com autopeças, nada a ver, né? Aí fui para telecom, fiquei 12 anos. E telecom tem uma pegada na área de tecnologia que eu amo. Depois saí, fui para a indústria, fiquei mais um tempo na indústria e, de repente, eu recebi uma proposta para ir trabalhar numa empresa de tecnologia, né, para trabalhar com educação de trânsito, quer dizer, tecnologias para educação de trânsito. Algo todo novo, que eu não tinha a menor ideia do que seria. Então, eu aceitei, né, assumir uma vaga para ser diretora de produtos, de um produto de educação, Aham, né? Porque além de ser CEO da Hyundai, eu sou CEO da Procondutor também, que uhum. faz parte do dia a dia do motorista ou da pessoa que quer tirar uma CNH, né? Que isso é algo muito comum no dia a dia do cidadão brasileiro. Enfim, então eu cheguei na empresa para ser diretora de produto, para cuidar de educação e fui entender o que aquilo significava, né? De repente, eu assumi também a área de tecnologia do produto Aham. e fui aprendendo, vivendo na prática, o dia a dia, com as dores, com as dificuldades, com os erros e acertos. E a gente construiu ao longo de 7 anos, estou há 7 anos na empresa. Eu construí uma história bacana, né, de muito aprendizado, acho que também de muito sucesso, tanto que em 2020, no auge ali da pandemia, né, eu fui promovida para o cargo de CEO da Procondutor. E a Hyundai eu já era CEO da Hyundai, porque a Hyundai eu criei lá na empresa, Aham. né. A Hyundai quando eu cheguei lá e entendi tudo aquilo que aquilo significava, eh, e a gente trabalhava, né, o grupo Tecnoás, ele trabalhava com empresas para o mercado regulamentado, que são Aham. tecnologias para atender
as demandas no processo de formação, de reciclagem e especialização de motoristas, e olhando muito para a força da lei mesmo, que a lei Uhum. pede, né? A gente desenvolve em termos de tecnologia e entrega para o cidadão, através das autoescolas. Só que eu entendi que tudo aquilo que a gente fazia de tecnologia era muito legal, né? E resolvia um monte de problema, e que as empresas também tinham essa dor. Então, as Uhum. empresas, a gente sabe que o nosso modal predominante é o modal rodoviário, né? Uhum. Os produtos que circulam no país, aí eu acho que quase 90% são transportados via as nossas rodovias. E muitas empresas têm esse problema de ter frotas, né, enormes, sejam elas próprias ou terceirizadas, que precisam administrar essas frotas, precisam diminuir a acidentalidade, Uhum. preservar vidas, diminuir Uhum. custos. Então, a partir disso, a gente criou a Yunder, que é levar toda essa tecnologia e envolve plataforma digital de educação para os cursos digitais. A gente tem um hub de conteúdo também, que a gente desenvolve conteúdo para atender essa dor das frotas, né? Esse condutor, ou gestor de frota, ou pessoal da área de segurança. E também os simuladores, onde a gente faz ali os cursos práticos, né? E a gente simula situações que são impossíveis de viver na vida real. Então, hoje a gente tem clientes super importantes, né? 99, cliente nossa, Uber, Log, Mercado Livre, Ultragaz, Comgás, enfim, a gente tem uma infinidade de empresas que são nossos clientes, Uhum. porque realmente a gente resolve esse problema, né, tão claro e que não tinha ninguém olhando para isso, né? E a gente resolve através de tecnologia. Então, Pois é, assim, é um leque muito grande, assim, de possibilidades de atuação, dentro de um cenário de franca expansão também. A gente já tinha diversos modais ali rodando no eixo rodoviário, como você falou, fazendo transporte dos mais diversos itens, mas a coisa vem se intensificando e transformando muito rapidamente, né? Não só pela questão de motoristas privados, né, por meio de plataformas e tal, mas também em virtude do crescimento do comércio eletrônico. Então, a partir do momento em que eu não tenho que encher um caminhão, por exemplo, com eh milhares de tênis, e eu tenho que juntar itens diferentes e fazer com que esses itens cheguem mais rapidamente na casa das pessoas, eu tenho que utilizar novas estratégias ali de logística, de transporte, que antes não existiam. Então, assim, se tem um segmento que está crescendo e acompanhando junto a esse crescimento, é o de logística. E aí, o ritmo de crescimento desse setor, ele é tão rápido que, se a gente não tem algumas soluções rápidas para a gente conseguir passar o conteúdo, a educação para essa condução desse veículo, a gente tem um duplo prejuízo, que é a gente não vai ter profissionais capacitados para exercer aquela função, e a gente vai fazer com que o item chegue mais devagar, atrasado para o consumidor final. E aí todas as empresas sabem que se você não cumpre um prazo, você demora para entregar, a o índice de recorrência diminui, ele uhum. fica insatisfeito e tal, né. E aí é fácil de entender isso, sei lá, se eu tô precisando de uma camisa para ir numa determinada reunião, se eu não tiver a certeza que, se eu comprar numa plataforma ou num site, sei lá, e que vai chegar a tempo, eu vou ter que me deslocar até um shopping, uma loja, alguma coisa nesse sentido. Agora, se eu tiver a certeza que vai chegar a tempo, eu prefiro comprar no digital, porque eu tenho mais opções, mais preços, mais tudo, né? Então, sem uma solução tecnológica que consiga fazer essa simplificação, essa agilidade, eu não consigo. Mas, pelo que eu pude perceber da sua explicação, assim, vocês começaram dentro de uma sistemática regulada, foram para o privado, então tem uma possibilidade de criar cursos, mas também de ter
regulado, mas de uma maneira muito mais fácil, acessível para o próprio motorista, para a empresa que venha contratar. Só que aí, como é que vocês fazem para ter todas essas certificações com até o poder público? Porque na autoescola, a autoescola tinha uma chancela lá, que eu não sei como, ao certo como que era, mas você fazia lá o curso, e aí tinha certeza que você ia receber o diplominha lá, o Certificado, né? certificado, etc e tal. Uhum. Como é que como vocês fazem isso com o poder público, que a gente sabe que, assim, caminha numa outra velocidade nesse processo de digitalização de serviços? Tá. Bom, acho que você colocou bem, né? Hoje, o motorista profissional ou o condutor que exerce atividade remunerada, vamos dizer assim, que é esse cara que vai atender, né, a plataforma, que a plataforma vai depender dele para poder fazer a entrega, para chegar no tempo mais rápido possível, afinal as pessoas não esperam, né? A gente Aham. vive um mundo muito rápido, você tem que ser ágil para realmente oferecer uma experiência para o usuário que faça sentido, né? Então, esse motorista, seja ele um motoentregador, seja ele um motorista de veículo leve ou de veículo pesado, né, dependendo ali da atividade que ele faz, ele vai ter que fazer algum curso em algum momento, né? Então, vamos Uhum. falar, um motorista de atividade remunerada. Uhum. Para ele poder, se ele está o tempo todo na rua fazendo entregas, ele corre muito mais risco de sofrer uma infração de trânsito do que eu e você, Uhum. né? Porque a gente não trabalha fazendo É. isso no dia a dia. E aí, se ele tem uma infração de trânsito, ele vai perder a CNH dele, né? Porque a CNH dele, quando atingir lá 40 pontos, caso ele não tenha nenhuma infração gravíssima, ele vai ser suspenso e vai ter que fazer um curso de reciclagem, né? Mas ele pode, por exemplo, evitar isso. Ele pode fazer um curso preventivo quando atingir 30 pontos e não perder a CNH, entende? E aí ele Uhum. continua rodando. Afinal, a CNH dele é a permissão que ele tem para estar na rua fazendo É. a atividade profissional dele e receber a receita lá, a renda que ele precisa receber. Então, né, esse profissional, ele pode fazer o curso preventivo, que é um curso regulamentado, ele precisa fazer para poder fazer o lançamento na base do Renasce. Isso está Uhum. lá registrado na CNH dele e liberar a pontuação dele e não ser suspenso. Caso ele seja suspenso, ele tem que fazer o curso de reciclagem e cumprir o tempo de suspensão, que Uhum. pode ser de 6 meses a 1 ano, dependendo ali Uhum. da infração que ele cometer. Se ele faz o curso de reciclagem, né, e ele cumpre a suspensão, então quando ele faz o curso de reciclagem, ele vai fazer a prova, Uhum. né, do curso, como também o preventivo tem a prova do curso, para ver se ele realmente adquiriu o conhecimento que ele precisava adquirir. E isso é lançado na base Renasce. Então, isso vai para a CNH dele e baixa a pontuação dele. Como que é feito isso aí, respondendo, né, a tua questão, como que tem essa transação, né, com o órgão público, com o poder público, com a base de dados? Então, Aham. as empresas que estão nesse segmento, elas têm uma autorização especial. Elas são regulamentadas por resoluções do Uhum. CONTRAN, que ela tem que atender vários critérios tecnológicos, pedagógicos, educacionais, jurídicos, Uhum. né? Então, as empresas atendem todos esses critérios, mandam a sua documentação para ser analisada, os seus projetos são analisados e tem a licença, a homologação. A partir do momento que essas empresas têm a homologação, elas conseguem fazer o apontamento na base Renasce, Uhum. quando um curso regulamentado é feito, né. No Uhum. caso aqui eu falei de 2 cursos que atende o motorista de atividade remunerada, por exemplo. Aí se a gente for pensar no motofretista, Uhum. né, a gente está falando do curso de motofrete, que existe uma resolução federal do CONTRAN, que Uhum. esse profissional precisa ter esse curso e fazer uma atualização a cada 5 anos, né, para ele estar regular. Uhum. Agora, inclusive, tem uma resolução nova que o profissional que não tiver atualização, que não estiver regulamentado, ele Aham. sofre uma infração gravíssima, né, ele é pontuado lá com 7 pontos na CNH. Então, ele vai fazer esse curso especializado, que é um curso também regulamentado. Quando ele finaliza todo o curso, também existe o lançamento na base do Renage. E aí também os cursos, né, outros cursos especializados para o motorista escolar, o de transporte coletivo, que pode ser não só o transporte urbano, mas o transporte rodoviário, Uhum. né? O profissional, o motorista que vai fazer o transporte de carga perigosa,
que é gás, combustível, material químico, tudo isso requer um conhecimento específico, que por lei ele precisa fazer, e a cada 5 anos ele tem que atualizar esse conhecimento. E o motorista de carga indivisível também, né? Que é aquele motorista que vai carregar, vai transportar cana-de-açúcar, vai transportar madeira, vai transportar, às vezes, algo para alguma usina, né, eólica, por exemplo, são peças muito grandes. Então, todos esses profissionais têm lá o seu curso, né, Aham. profissional para ser feito, e isso é feito por empresas especializadas que atendem todas as regulações do CONTRAN. E depois que esses profissionais fazem os cursos, tem o lançamento na base Renasce, então a CNH dele está sempre atualizada, né? Então, esse é um lado aí do mercado regulamentado que a gente atende via Procondutor. Quando a gente fala no motorista, né, agora eu falo sobre o ponto de vista da empresa. Aham. Aí você falou assim, poxa, o e-commerce vai crescer, a entrega vai crescer. Realmente, está Aham. crescendo. Acho que a pandemia acelerou muito isso, e vai acelerar ainda muito mais. Só que a gente tem um leque de motoristas, né, uma falta de mão de obra em todos os segmentos. Todos os segmentos, né? A gente fala aqui, por exemplo, no segmento de o transporte de caminhões, a falta de motorista, 130 mil pessoas. Então, tem muita empresa hoje que contrata um profissional que não é motorista para ser motorista, Uhum. né? E Uhum. como é que você faz a qualificação dessa pessoa? Né? Como que você prepara? Como que você sabe, por exemplo, que conhecimento essa pessoa tem? Qual é o comportamento dela? Se você pensar que a maioria dos acidentes de trânsito, eles acontecem, 90% dos acidentes de trânsito acontecem por problemas comportamentais, Uhum. né? E como é que você sabe? Então, a Hyundai resolve esse problema. Então, a gente tem hoje meios, né, e a gente tem cases, projetos com algumas empresas nesse sentido, que a gente consegue avaliar o perfil do motorista pelo perfil de dirigibilidade dele. Como que a gente faz isso? Através de um curso prático, Uhum. né, no veículo mesmo, acompanhado com um instrutor de trânsito, que alimenta uma plataforma. Essa plataforma, ela tem uma inteligência de dados e ela vai mostrar para o gestor desse motorista ou para a empresa que está contratando, porque isso pode ser não só na contratação, né, quando vai Aham. estar fazendo o recrutamento desse motorista, mas depois também na especialização, na melhoria do trabalho desse motorista, vai mostrar lá qual é o perfil dele e quais são os comportamentos que ele tem que precisam ser melhorados e qual é o perfil de dirigibilidade dele. E aí a empresa consegue trabalhar especificamente naquelas dores, né, e melhorar aquele profissional. Então ele vai passando por um processo contínuo de melhoria, até ele atingir ali o padrão que a empresa acredita que é. Só que educação, em qualquer lugar da nossa vida, educação é uma coisa contínua. E não deixa de ser diferente também para esse profissional, né. Uhum. Da mesma forma que um piloto de avião precisa ser treinado continuamente para continuar na profissão, o motorista também tem que ser treinado continuamente para se manter, né, atento ao volante, para ter um risco de dirigibilidade baixo. Então a Hyundai tem essas soluções para atender né, esses pontos. Você trouxe vários pontos interessantes, né? A gente conversou aqui, né, nesse podcast com o Rafael Caldas, que ele é o responsável pela logística da Amazon no Brasil, né? Ele trabalhou na Amazon Logística dos Estados Unidos, teve várias experiências em outros países, percebeu alguns erros, acertos, trouxe para cá, para o Brasil, e o que ele contou para a gente foi muito o que você está trazendo, né? Que eles precisavam trazer novos condutores, porque os que já estavam uma competição muito acirrada. Então, hoje, o que, que ele estava contando para a gente aqui, aliás, indico que todo mundo assista esse episódio, é que hoje a Amazon Logística, ela traz para qualquer pessoa um pool de serviços, que incluindo de formação, para formar essa pessoa. Ah, mas aí eu trago um outro ponto. O outro ponto que eu vejo, e é uma impressão minha, me corrija se eu estiver enganado, mas o número de acidentes, eles acontecem muito mais na última milha, no espaço urbano mesmo, do que nas rodovias. Impressão minha. Então,
nas rodovias, com aqueles modais que estão realmente regulados, que vêm desde lá de trás e que tem uma razão de ser, surtiu, ao que me parece, um resultado positivo. Agora, quando a gente vê o eixo urbano com novos modais, novos tipos de serviço e tal, eu vejo que tem um ingrediente não equacionado ainda pelo mercado, seja por plataformas digitais, seja pelo poder público, que é como você tem um contingente grande de melhorar o acesso dessas pessoas a esse tipo de qualificação. Por que o acesso? Porque, ao meu ver, quando você olha o que tinha antes era a pessoa tinha que ir até uma autoescola. Uhum. Aí tinha que sentar na cadeira, assistir uma aula, aí e uma aula que ele fica impossibilitado até dele encaixar a aula no horário que ele mais precisa da Sim. vida dele. Geralmente caro para boné. Então, assim, isso exclui muita gente, porque é a mesma coisa dos aspectos tributários também que a gente vê no Brasil, que é tanta burocracia, é tão difícil você imprimir papel, porque você tem que apresentar um papel lá no sei o que da Cefaz. A fórmula para você chegar no valor que você tem que pagar também é complexa, que faz com que muitas pessoas, não pela, é, 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 pelo dolo, pela intenção realmente de sonegar, tem esses caras também, mas pelo nível de dificuldade, às vezes o cara não declara errado, aí recebe multa, aí fala, pô, meu Deus, o que que eu vou fazer? Uhum. Por quê? Porque não é uma jornada simples. É, como que é esse EAD de vocês que facilita esse acesso desse profissional? Porque o prático sempre vai ser um prático, e aí eu queria depois falar sobre os simuladores. Mas esse AD, como que é a inscrição? Como que é essa. Como que ele recebe um certificado que realmente é o certificado que ele precisa para poder operar, etc e tal? Tá. Bom, eu até vou ir um pouco antes, né, porque você trouxe a história do curso de formação, Aham. né. Você falou: "Ah, o cara tem que ir lá na autoescola, fazer um curso e ficar um tempo lá", e isso, né, num mundo super digitalizado como a gente vive hoje em dia, especialmente acelerado pela pandemia, né, porque tudo que era curso presencial virou EAD e nunca mais voltou. Então esse segmento também mudou, né. Na pandemia o governo se viu obrigado a olhar para isso. Então a gente tem hoje um curso de formação de condutor, todo cidadão que quer ser um condutor, que vai tirar a sua CNH, e a gente está falando no Brasil aí hoje em torno de 3,5 milhões de pessoas passam por isso, Uhum. todo ano, né, que deve ter aumentado até um pouco mais com a pandemia, porque houve um represamento e isso a gente está vendo que os números 2022 são maiores inclusive. Tem que fazer o processo de formação. Como que é o processo de formação? Tem que fazer lá o exame médico, o exame psicotécnico, depois fazer um curso teórico, faz a prova Já teórica, cansei já. Já tô cansado. depois o curso prático. E o curso teórico era realmente na autoescola, né. Aham. Existe É. esse curso ainda. Só que na pandemia o governo, né, o CONTRAN soltou uma resolução transformando esse curso num curso remoto, onde o jovem, o cidadão que vai tirar sua CNH pode fazer no conforto da sua casa, na hora que for mais confortável para ele, né, sem ter que se deslocar a uma autoescola, através, né, de uma plataforma. E o que é diferente essa plataforma de uma plataforma comum de reuniões, por exemplo? É que essa plataforma tem reconhecimento facial, então tem que garantir que Inibe fraude, né? inibe fraude, exatamente, então tem que garantir que aquela pessoa é a pessoa que abriu o Renasce dela, né. Além de ter o reconhecimento facial no início, no meio e ao final da aula, quando ele finaliza aquela carga horária, automaticamente aquela carga horária já vai para a base de dados para computar as 45 horas aula, entendeu. Então ao final de aqui em São Paulo são 12 dias, ao final de 12 dias fazendo a aula remota, ele finaliza o curso dele teórico, e aí ele pode fazer a Aham. prova, né, que isso é um super avanço,
né? Porque antes um curso que era dentro de uma sala de aula, não, hoje ele pode fazer na casa dele, no conforto da casa dele, agenda a aula a hora que ele quiser, né? Ele só precisa procurar uma autoescola que fornece serviço, que é o ensino remoto para o curso de primeira habilitação. Então, você vê que já houve uma mudança e as coisas estão. Eu acho que esse segmento está acelerando suas mudanças. Quando ele finaliza o curso, as empresas que prestam esse serviço são empresas que têm o credenciamento aos DETRANs, né? E tem a sua homologação também lá na Senatran, que é a Secretaria Nacional de Trânsito. Então, quando ele finaliza o curso, a gente tem as APIs já vinculadas com as bases de dados, sejam elas estaduais ou federais, né? Que permite que essa carga horária ela vá para a base de dados e aí eu posso emitir o certificado dele, né? Porque aí eu tenho autorização do governo, né? Ou seja, estadual ou federal, para emitir o certificado. Se for um curso, né, de primeira habilitação, é âmbito estadual. Se for um curso regulamentado de especialização ou reciclagem, é na base federal. Até o reconhecimento facial, quando a gente faz, ele é direto na SERPRO. Então, aquela biometria que foi coletada quando ele tirou ali a CNH dele, né, ou o RG, enfim, que vai para a base de dados, é a biometria que é utilizada na validação do curso. Aliás, recentemente, agora nas eleições lá, a gente, até quem não tinha biometria, ah, conseguiu botar o dedo lá. Teve alguns problemas lá com algumas pessoas, mas colocava o dedo e tinha um reconhecimento porque o governo conseguiu cruzar a base de dados. Então, você já tinha a biometria de uma CNH, de um passaporte e tudo mais, era aproveitado. Mas é um grandíssimo avanço, né? Sim. Porque, assim, a gente está falando aqui para todo o Brasil e a gente sabe como que funcionava antes. Então, na minha época, de adolescente, que eu tirei carta de carro e moto, você escutava coisas do tipo, a autoescola ia lá e lançava a aula dada para o cara e não era verdade. Aí, em um determinado momento, foi obrigatório botar digital lá no aparelhinho de digital. E aí tinha coisa que era assim, o cara colocava um silicone e deixava lá para o cara passar digital. Mas o reconhecimento facial não tem choro nem vela. Tem que ser a tua fuça lá, Sim, né? sim. Então, assim, não tem como, assim. E a tecnologia do reconhecimento facial foi evoluindo também, né? No início tinha muita fraude ainda no reconhecimento facial, né? Você imprimia uma foto lá, botava, passava. Mas agora evoluiu de uma tal forma que é incrível como deixou o processo sem fricção, Sim. quase que um sem parar da vida. Então você não vai passar no guichê, você passa lá, sua casa é sua cara é sua tarja. E você está constantemente validando que você realmente está lá. E aí, então, é simples, É seguro. é seguro, né? Inibe fraude e é mais acessível. Então, assim, tem todas as condições de alavancar, né? E aí que entra sempre uma questão com as autoescolas que eu quero perguntar para você, porque da mesma forma que a gente está vendo, por exemplo, no comércio eletrônico, onde uma loja de Recife vendendo um tênis está competindo agora com uma loja de São Paulo vendendo o mesmo tênis, e antes eles não competiam. Quem vendia em Recife, vendia em Recife. Quem vendia em São Paulo, vendia em São Paulo e tá aí. Só que se um cara tá no digital, vamos supor que o de Recife tá no digital e o de São Paulo não, é capaz do vizinho da loja de São Paulo, que podia atravessar a rua e comprar presencialmente, não. Ele tá comprando de Recife, porque tá na cara dele, tá mais fácil, tá mais simples. E aí voltando para a autoescola, as autoescolas sempre foram muito regionalizadas. Então, a Sim. autoescola do bairro, a É. autoescola do estado tal. O potencial de alavancagem assim, para o Brasil inteiro de uma solução de educação fácil para tirar uma CNH, renovar, até do ensino profissional, né, de carga, porque realmente muda completamente você dirigir um veículo, mesmo, vamos supor que você tenha categoria E, um caminhão. Uma coisa é você ter habilitação, outra coisa é você encher o caminhão de carga, você muda totalmente a forma Totalmente. de você dirigir. Sim.
Como é que você vê esse cenário todo com essas autoescolas e o potencial até das próprias autoescolas virarem parceiras de vocês, de ver como é que esse setor aí pode melhorar, avançar junto com vocês nesse sentido? Uhum. Tá. É, bom, é um super desafio para a autoescola, né? A É. autoescola é nosso parceiro, consome nossos produtos, inclusive na Procondutor. E a gente percebe que ele é um mercado que ele tá ainda engatinhando na digitalização, né? Uhum. Existe ali, porque como diferentemente do mercado não regulamentado, então você fala assim da loja, pois, né, o comércio de uma forma geral tem muita liberdade e Verdade. avança muito rápido na digitalização, e na tecnologia e na inovação. No caso do mercado regulamentado, depende muito do governo, né. E o Uhum. governo, ele avançou muito, é Uhum. fato, as bases hoje de dados, elas são compartilhadas, né, você mesmo trouxe aqui, você tem as biometrias das pessoas, mas, em termos de processo, ainda é um pouco engessado. Mas a gente já percebe, por exemplo, um movimento dos governos, de uma forma geral, do governo federal Uhum. e até dos próprios estados. Você pega hoje São Paulo, por exemplo, muita coisa você resolve no site do Detran, né? É, Coisa que você precisava antes e não poupar tempo para fazer, você verdade. faz tudo hoje no site do Detran. Muita coisa faz. Isso avançou muito nos últimos anos. Nos últimos 3 anos, isso deu uma super, né, uma super O acelerada. Detran de São Paulo, né? Detran de São Paulo, Gestão do Neto. Abraço, Neto. isso mesmo. Ele é super, né, inovador e realmente eu vi um grande avanço nesse sentido. Então, assim, apesar de esse segmento evoluir na tecnologia e na inovação a passos mais lentos, isso está acontecendo, Uhum. né. Tanto que o ensino remoto chegou no meio da pandemia, né, que foi uma super revolução. A pandemia acabou e o serviço continua aí, Uhum. né, o serviço Uhum. continua. O Uhum. EAD chegou para ficar. Então hoje, antes o curso era presencial, esse curso do motorista da categoria E, ele tinha que ir numa autoescola ou numa escola profissional para fazer o curso. Uhum. Hoje não mais. Ele contrata as plataformas que podem vender o curso. E ele pode ir no CFC e achar o curso no CFC, mas ele Uhum. pode contratar na internet uma plataforma que tem essa possibilidade. Então a gente percebe isso, o setor está passando por uma transformação, É. está mudando um pouco mais devagar do que outros segmentos, mas está acontecendo. E aí, como é que eu vejo a autoescola? A autoescola, ela vai ter que seguir. Então, aquele empresário que ele tem uma visão de futuro mais aberta, tá antenado, tá acompanhando as mudanças, tá acompanhando e tá fazendo a coisa acontecer, esse empresário, ele vai continuar o segmento, Aham. né. O empresário da autoescola que ele é muito apegado ao passado, né, ao curso presencial, porque é assim que se aprende, ele vai acabar. Porque Pois é. por mais que possa ter toda uma paixão pela educação presencial, pela interação instrutor e aluno e tudo mais, a gente não muda o caminho da sociedade, a sociedade está aí, a sociedade já foi, né. É. Você não faz mais um curso hoje um curso de numa universidade, você pode fazer ele híbrido, meio presencial, meio EAD, você pode fazer ele 100% EAD, então, assim, são barreiras que já, sabe, não existem mais. Então, acho que esse é o grande dilema, né, da autoescola hoje. Você vê, e a gente tem hoje, autoescolas que elas não oferecem mais o curso presencial para a primeira habilitação, só o curso remoto. Por quê? Porque esse cara já entendeu, né. Ainda existem São Paulo ainda é assim, que existe uma essa questão da regionalização por até bairro, cidade, né, é uma questão que está dentro de uma regulamentação estadual. Mas Aham. logo, logo isso cai também, logo, logo e não é porque vai cair, porque simplesmente Que é uma demanda da sociedade. exato, né, a demanda da sociedade não faz sentido você oferecer um curso remoto, por exemplo. "Ah não, eu só posso vender o curso remoto para o meu bairro". Não mais, não mais, né. Sim, Você pode vender o sim, curso remoto sim. para qualquer lugar. É. É só você ter possibilidade para isso. E é isso mesmo, assim, isso vai mudar, não porque o Estado precisa quer mudar porque ele quer, é porque a sociedade está exigindo isso, porque né, as coisas precisam ser mais fáceis, mais simples, mais acessíveis, mais digitais. E quem tem que ganhar na ponta é o cidadão.
né? Uhum. É o cidadão que tem lá as suas questões, precisa resolver, ele precisa resolver, precisa fazer o curso dele. E sabe uma coisa engraçada? Talvez quando você tirou a CNH e quando eu tirei a CNH, né? Quem que tirava a CNH? O jovem que fazia 18 anos e estava louco para dirigir um carro, É. né? Hoje não mais. Hoje a faixa etária para tirar a CNH é dos 30 anos. É, Sério? Ah, que a é dos galera 30 anos. foi O para cara precisa trabalhar. aplicativo, É, o cara foi precisa usar. trabalhar. O cara tem que trabalhar. Ele tira a CNH dele para trabalhar. Uhum, Ele não tira a CNH porque ele quer dirigir um carro, uhum, como um jovem que vai ter. Não, porque uhum. o jovem hoje tem carro por aplicativo, tem transporte público, tem integração, tem um Sim. monte de coisa, né? O jovem, ele não se vê mais nesse lugar que eu preciso ter um carro. Ele não quer ter carro, não quer ter casa, não quer ter nada, Tudo virou né? serviço, na Sim, verdade, tudo né? virou serviço. Então, quem vai tirar a CNH é o cara que precisa trabalhar, precisa gerar renda, ele vai trabalhar no aplicativo, ele vai fazer entrega de uma mercadoria, ele vai entregar comida, ele vai transportar pessoas, ele vai dirigir um caminhão. É esse cara. Você tem razão. Ó, até minha geladeira podia virar serviço, porque eu não quero ter uma geladeira, eu quero a coisa gelada. É Podia isso ter lá aí. uma assinatura de geladeira que dentro dessa assinatura já enche a minha geladeira periodicamente, uma vez por mês. Eu poderia e gostaria, viu? Com a IoT dá até para ver se os itens estão faltando na É, minha logo, logo, geladeira. hein? Logo, logo chega. Mas interessante, porque assim, se eu olhar para outros segmentos, porque a gente está numa associação, tem várias empresas digitais atuando em segmentos diferentes. Então, por exemplo, a gente tem uma conversa franca com algumas health techs olhando o setor de farmácia. Esse setor de serviços também ele é altamente regulamentado, né? Só que você não pode vender medicamento com receita controlada. Não pode. A Uhum, único que pode fazer isso é a farmácia. Então, assim, qual é o caminho da farmácia? É fazer ou o mesmo caminho que o comércio eletrônico fez lá atrás, que é o seguinte: vou criar meu site próprio e eu vou vender os produtos do meu estoque, ou ele pode se conectar em várias plataformas que têm um propósito core de fazer só as conexões. E assim, a gente está caminhando de novo para a mesma história que já foi verificada no e-commerce. Então, assim, uhum, você vê lá dois grandes grupos econômicos, a drogaria São Paulo e a Pacheco, que é o mesmo grupo, DPSP, e o uhum. grupo Droga Raia Brasil, Do Brasil. Drogazil, que então, são dois grandes grupos. Você tem farmácias regionalizadas, Panvel e tal, mas os dois grandes grupos do Brasil são esses, Sim. que sabem fazer farmácia mesmo, são esses dois. Então, eles fazendo o site próprio, para ele vender as coisas lá, mas quem disse que o usuário está buscando o site dele? E aí vem um grupo criando uma outra tese, que é, bom, você faz a receita digital e essa receita digital já conecta direto para o cara que tem que fazer a dispensação do medicamento. Uhum. Então eu crio uma plataforma e as farmácias do Brasil inteiro se conectam e eu vejo quem está mais próximo para vender. Se a gente vê a Magazine Luiza, ela não acabou com as lojas físicas dela. Não. Na verdade, ela reposicionou. Então, elas viraram centros de distribuição. Então, Uhum. quando você compra uma TV, pode ser que a TV saia da lojinha que está mais próxima de você. Ela aproveitou a capilaridade. Vou dar outro exemplo. Natura. Natura tem as revendedoras. Sim. Natura. Eles acabaram? Não. Eles criaram páginas digitais próprias para cada revendedora. Porque elas Uhum. usam, a Natura usa as revendedoras ainda como principal ponto de venda. Então, assim, se eu paro para pensar no caso aí das autoescolas. Tem alguns caminhos. Tem, ou ele continua sendo esse ponto de venda, porque tem de fato uma interação mais próxima com o público. E tem mais, né? Tem uma parte que é prática em alguns casos, Sim, então sim. ela continua com aquele Ela papel lá, precisa. ela precisa. E na verdade, se precisa, em alguns casos, com uma aula prática, pode ter o caminho de, bom, então reúne, conecta todas as autoescolas aqui, então elas começam a oferecer um prático ou algum tipo de assistência, mas no cerne, naquilo que é o teórico, tem o EAD na comodidade, da forma mais simples e de segura possível que possa ter, porque tem um puta de um benefício que não é nem talvez esse, é o benefício da aula em si.
sim. Porque, assim, a aula teórica de autoescola, assim, na minha época, era muito ruim. Porque, assim, era chata. E aí dependia do professor. Assim, às vezes você pega um professor bom, pô, legal. Aí esse professor foi ruim. E se foi aquele cara que vai ficar passando slide, passando artigo do Código Brasileiro de Trânsito? Pô, não Uhum. dá. No EAD você consegue patronizar num alto nível, Sim, total. né? Tem Como tecnologias. que é essa montagem do... Assim, você tem que cumprir uma grade programática básica do Denatran, do CONTRAN, dos órgãos nacionais e estaduais de trânsito, mas qual que é... Vocês têm alguma outra coisa na hora da elaboração desses cursos? Claro, Como é que é? lógico. Então, como você falou, né, o conteúdo técnico que o cidadão tem que aprender, que vai ser exigido dele na hora da prova, porque assim, o grande balizador do conhecimento é a prova teórica, que pode ser realizada no Detran ou em autoescolas, aqui em São Paulo, né? Em outros estados, depende do estado, tem autoescola, depende do estado, não tem. Então, o conteúdo técnico é definido por uma resolução do CONTRAN. Então, todas as empresas que desenvolvem cursos para atender esse mercado têm que olhar para essa resolução. Uhum. A gente faz isso, claro, né? A gente olha para a resolução, a gente tem uma equipe multidisciplinar, que são consultores que trabalham conosco. Aí eu vou ter lá o advogado de trânsito, o médico de trânsito, o psicólogo de trânsito, o pedagogo que vai entender, né, como que a gente vai ensinar esse aluno via EAD. E a gente tem uma equipe de designers instrucionais que vai pensar, bom, para quem que é esse curso? Esse curso aqui é para o profissional, para o motorista de reciclagem, é para o motorista de escolar, né? Ou é para o curso remoto de primeira habilitação? Qual que é o público? Com quem que eu preciso me conectar? A partir do momento que eu entendo com quem que eu preciso me conectar, eu vou entender que tipo de estratégia educacional eu vou utilizar, né? Uhum. Pedagógica para ensinar essa pessoa à distância. E aí eu vou desenvolver, né? Tem toda uma trilha educacional. A gente pesa muito em impactar as pessoas que entram em contato com o nosso conteúdo, né? Por quê? Porque quando a gente começou a montar esses cursos, a gente podia só olhar, por exemplo, para o conteúdo técnico e falar assim, beleza, vou fazer aqui um PDF, põe na plataforma e go. É, Tá pronto. Quem é que vai falar que não é um curso? É um é um curso. É um curso. curso, porque se você pegar e você ler um artigo de uma revista, é um curso. Você está Aham. aprendendo alguma coisa. Sempre é assim. Essa é o conceito da educação, né? Mas quando a gente foi fazer isso, eu fui olhar algumas questões do Brasil. Então, assim, poxa, o Brasil é o terceiro país que mais mata no trânsito. Tinha o acordo do Brasil com a OMS, né, para reduzir em 50% as mortes no trânsito. A gente está Uhum. falando de coisas, assim, muito importantes. E Claro. quais eram as estratégias? Aí tinham várias, né? Desde a questão de rever a via pública, toda essa parte de engenharia, até a questão da fiscalização, campanhas, e passa para a educação. Aí a gente olhou para a gente e falou assim: a gente tem participação nisso? A gente tem. Eu entendo que a gente tem, Uhum. porque a partir do momento que você entra em contato com o nosso conteúdo, eu estou falando com você. Eu posso mudar teu Uhum. comportamento. Uhum. Então a gente falou: a gente quer fazer diferença nisso. A gente também quer contribuir para a mudança de comportamento. Uhum. E aí, legal, né? Então, para fazer isso, que estratégia educacional eu vou utilizar? Então, a gente vai utilizar diversas. Aí eu vou trabalhar com vídeo, eu vou fazer, às vezes, um vídeo que vai puxar para o lado emocional, uma contação de história, eu vou fazer uma provocação, né? Vai ter ali alguns exercícios no meio daquele conteúdo que vai levar a pessoa a pensar, né? Então, o nosso curso, ele é um curso extenso, Uhum. ele é um curso que tem muita aula, né? E tem muita imagem de coisas reais. Então, vou Aham. dar um exemplo. A gente tem cursos em quase todos os estados brasileiros. O nosso curso é regionalizado, por estado. A Hum. via pública que a gente coloca, a imagem da via pública Aham. De São Paulo, do Rio de Aham. Janeiro, do Rio de Janeiro, Que né? demais. O CT, como é que é? O marronzinho, É, esqueci agora o nome, o técnico que a gente usa, assim, mas É, esse cara que o faz a fiscal. fiscalização de trânsito, em São Paulo, ele é marronzinho, que a gente chama. É, No Rio Grande do Sul é azul, exato. entendeu? Em cada estado do país é uma cor diferente. As É. placas,
né, dos locais, por exemplo, a gente coloca de acordo com o estado. Então, em São Paulo, você vai ver as placas dos bairros de São Paulo, das cidades de São Paulo. No Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro. Em Pernambuco, de Pernambuco, né? Sinaleira, semáforo, Sinaleira, o jeito de falar. Exatamente. rotatória. A gente regionaliza os cursos, porque, primeira coisa, eu preciso entrar em contato com esse cidadão. Ele precisa se sentir ali representado, ele precisa entender que aquele lugar ali é o lugar que ele conhece, né? Aí, uma outra coisa que a gente faz, a gente, os cursos de educação de trânsito, eles são democráticos, eles são inclusivos. Eu falo com todo mundo. Eu não falo com uma classe social específica. Eu não falo com uma religião específica, com uma cor específica, com um gênero específico. Eu falo com todo mundo. Então, a gente traz todo mundo para dentro do curso. A gente a gente cria, né, representatividade de todo mundo. Então, você vai olhar nos nossos cursos, você vai ver uma pessoa preta, você vai ver uma pessoa parda, você vai ver um índio, você vai ver todo mundo lá. Porque todo mundo entra em contato né, com esse curso e precisa dele para poder ter a sua atividade. Uma outra questão, né, o próprio feminismo, assim, né, o papel da mulher. Esse já é um trabalho que a gente está fazendo agora, porque quando a gente começou a criar os cursos, a gente não olhava tanto para isso, né? Uhum. E aí, recentemente, eu olhei um curso e tinha uma imagem, que é uma imagem desenhada, né, um desenho, de uma mãe com um bebezinho no colo, parado na porta da casa, e o pai dentro do carro. Uhum. Aí por que a gente fez isso? Né, porque é uma coisa tão assim, que faz parte da nossa cultura, que foi muito natural fazer. Então agora a gente está mudando e está trazendo representatividade feminina, tanto quanto a masculina, né? Colocando ali com o mesmo percentual de representatividade. A gente entende, né, que o homem não é mais, nem a mulher é mais, né? Uhum. Tem a mesma representatividade e pode. Por que não uma mulher não pode estar dirigindo um caminhão? Claro que Claro. pode, né? Então a gente está trazendo isso tudo para os nossos cursos, porque no final do dia a gente quer se conectar com as pessoas, né? A gente quer que as pessoas se sintam ali representadas e que o nosso curso tenha impacto na vida delas. Então, é muito legal hoje quando eu conheço alguém, por exemplo, que pergunta para mim: "O que que você faz?". Aí eu não entro muito no detalhe, eu só falo assim para a pessoa: "Você já fez o curso de reciclagem? Você perdeu a CNH?". "Perdi". "Você fez o curso de reciclagem?". "Fiz". Aí eu falo: "Ah, então, a gente trabalha com isso, né, a gente, desenvolve as tecnologias, desenvolve o conteúdo, o curso e tal". Ele falou: "Nossa, eu fiz o curso, eu tinha um vídeo que falava de beber e dirigir. Depois que eu fiz, eu nunca mais bebi e dirigi". É isso, é disso que a gente tá falando, né. A gente recebe feedback nos cursos das pessoas falando assim: "Nossa, todo mundo precisava fazer esse curso, porque eu vou mudar o meu comportamento". Então, é sobre isso, né. Esse é o poder da educação. Quando você tem um time de qualidade, olhando para esses detalhes, você vai provocar transformação, Com né. E é isso que a certeza. gente faz. Não, fenomenal. Assim a gente podia acabar agora, que esse podcast ia acabar bem alto, muito bom. Só que eu tenho que falar de uma outra situação, que eu acho que é uma situação que, do ponto de vista tecnológico, já daria para resolver, e eu já sei que vocês resolvem, que é uma questão que é a seguinte, assim, a gente falou bastante do EAD teórico, mas o prático tem os seus problemas. E tem um problema que é estampado na cara de todo mundo e que o prático em si, da maneira tradicional, não resolve. Por que não resolve? Porque iria expor o cara a algum risco ferrado. Sim. Então, assim, não dá para um curso prático, por exemplo, simular do jeito tradicional, sei lá, uma aquaplanagem, ou seja, tem uma poça d'água e o veículo passando ali. Não dá também para colocar assim, muito peso num determinado veículo e falar, agora vai lá, testa lá. E se o cara cai no Tomba, né. prático? Meu É. Deus. E vocês têm esse braço, como você disse no começo, dos simuladores. Que são esses simuladores? Me conta pra gente assim, como foi esse desenvolvimento, esse papel que o simulador cumpre, que é um papel tão importante, que é justamente fazer o 360 mesmo da qualificação. Porque Uhum. se você não ficar treinado também para essas situações, coisa que a NASA tem, a setor de aviação, Aviação. Embraer,
Só que assim, quando você coloca na vida do motorista, assim, praticamente não existia. Conta Uhum. aí o que são esses simuladores. Tá bom. Então a gente tem, né, um braço que tem a tecnologia dos simuladores. Então a gente na Pro Simulador, a gente vai ter os simuladores que vão simular os veículos leves, né, 4x2 ou 4x4, moto e caminhões. E aí caminhões dos mais diversos tipos, né, de caminhões. Essa é uma tecnologia, né, que foi desenvolvida na Espanha e foi trazida para cá, através da gente. E o simulador, ele está hoje no processo de formação de condutor para aula prática como facultativo. Uhum. Então, o motorista, né, o candidato à CNH, que vai tirar sua CNH, ele pode fazer 5 aulas hoje no simulador, onde ele vai viver essas situações que você falou, né? Situações que são difíceis ou, às vezes, impossíveis de viver na via pública. O simulador, ele tem uma tecnologia de alta imersão. Quando eu falo de alta imersão, o software, ele coloca a pessoa dentro de um cenário, dentro de um ambiente, né, e o hardware, ele vai simular o veículo. Muitas vezes, né, não muitas vezes não, todas as vezes inclusive, a ficha técnica do veículo está lá. Então, o simulador de veículo leve, ele tem a ficha técnica, né, de um veículo leve. Uhum. E aí ele vai realmente, promover uma sensação, né, e ele vai ter ali todos os dispositivos que ele vai encontrar num veículo. Então, assim, se eu falar para você: "Ah, ele vai viver uma aquaplanagem", ele vai de fato viver uma aquaplanagem, ele vai tentar estabilizar ou não o veículo, Uhum. né. A gente tem aulas no simulador, por exemplo, que simula beber e dirigir. Então, vai simular, ele bebeu X ml de álcool e vai dirigir na via pública à noite, durante o dia, chovendo. Como que é a dirigibilidade dele? Ele não consegue, ele bate o veículo. Ele não consegue. Ou então vai fazer uma simulação de dirigir e utilizando um celular, né? Uhum. Porque aí a pessoa vai perceber na prática que segundos ali na resposta é o suficiente para ele bater o veículo. Quando a gente vai para simuladores, por exemplo, de caminhões, né? Vai ter também a ficha técnica, porque você vai ter o caminhão que transporta combustível, o caminhão que transporta produto, né, são vários eixos, é bem diversificado isso. E aí, por exemplo, ele vai ver, às vezes, um tombamento. Como é que você faz ele viver um tombamento de combustível na via pública? Não existe como, Nossa. né, isso é tudo que as empresas trabalham para que não Uhum. exista, né. Uhum. Então, lá ele vai viver esse tipo de situação, né, como que ele faz? Ah, tombou, que tipo de ação que ele tomou, né, quando Uhum. tombou o veículo, qual foi o impacto disso? E quando você promove um aprendizado prático, você está falando aí de 90% de mudança de comportamento, né, o impacto do aprendizado é esse, É. né, porque você faz a pessoa vivenciar aquela situação, e aí realmente ela tem que mudar o comportamento, porque ela consegue perceber, né, os impactos daquela da ação que ela tomou, do comportamento dela. E aí hoje, por exemplo, pra você ter ideia, todas as unidades do SESC Senat utilizam os nossos simuladores, né. O SESC Senat treina Uhum. aí os motoristas, né, que estão no âmbito do transporte, e todos eles passam ali por treinamentos. A gente tem hoje empresas que contratam simuladores, a gente tem um case super legal, que é da Coca-Cola, por exemplo. A Coca-Cola, ela tem como meta zero, perda de vidas no Hã. trânsito, e eles compraram simuladores, colocaram dentro de baús de caminhões, né, fez uma unidade itinerante. Uhum. E essas unidades itinerantes, elas passam por toda, unidades da Coca-Cola para treinar os motoristas que fazem a entrega, né, dos produtos da Coca-Cola. E tem outras empresas também que também estão indo para esse modelo, por quê? Porque é isso, o teórico, o prático no veículo, ele vai resolver até um certo ponto. Aham. Mas o prático no simulador é incrível, né, porque você realmente vai simular situações impossíveis de ser vividas na vida real. Isso vai provocar, né, mudança de comportamento, e tudo que é feito no simulador gera relatório, então você consegue entender, né, o perfil de condução, e isso para o gestor é incrível, né, quando ele vê o Aham. relatório da equipe dele que está sendo treinada, ele consegue tomar outras decisões, é muito bacana. Cara, fantástico. Cláudia, assim, muito obrigado. A gente podia ficar aqui horas e horas, porque
É um assunto que no Brasil a gente tem que abordar com muita seriedade. Sim, Assim, é muita morte no trânsito e a saída, para mim, passa por essa palavra que é acesso. E aí a gente tem essas tecnologias que conseguem ajudar bastante, facilitando a vida de todo mundo, e vocês estão de parabéns, porque é de fato um setor que é muito masculino, então você tem um duplo parabéns, porque realmente, assim, você vai ver Detran, muitos homens, motorista das também, empresas das também, empresas e tal. Então, assim, predominantemente masculino. exatamente, assim, é uma liderança feminina nesse segmento de tecnologia, algo que passa por uma mudança também de política pública, de adesão de fato a essas novas soluções. Para mim, o poder público tinha que investir em vocês aí para escalar isso para todo brasileiro. E também por todas essas novidades até de descontentamento de vocês, porque um simulador é um item facultativo, mas deveria ser algo essencial ali para as pessoas viverem, porque assim, Deus não está falando de um videogame, mesmo que o fosse, assim, a gente tem que, ao máximo, gerar algum outro tipo de interação ali para a gente, enfim, vivenciar, porque o ser humano vai aprender pelo amor e pela dor, Sim, né? E o simulador. Eu acho que ali é o melhor jeito na prática de você não sofrer, mas ao mesmo tempo você se sentir naquela situação. E exato. isso muda bastante o comportamento. Então, muito obrigado, viu, Cláudia, por estar aqui Imagina. com a gente. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder falar um pouquinho do nosso trabalho, né, das coisas que a gente ama fazer. É isso, obrigada. E você que nos acompanhou até aqui, não deixe de deixar o seu comentário aqui embaixo, aqui no vídeo. Se você está nos escutando no podcast, vai lá para o canal do YouTube do podcast Digitalize e também os outros episódios. A gente só traz aqui executivos que realmente estão promovendo a mudança no Brasil e no mundo. Até o próximo episódio. Valeu!